Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Agora nós vamos estudar energia na nossa terceira aula remota de ciências, usando a apostila do terceiro bimestre. Hoje nós vamos tentar entender juntos o que é energia. Você já deve ter imaginado, você já deve ter pensado em tipos de energia, por exemplo, de onde vem a luz que ilumina o seu quarto, que ilumina a sala da sua casa, que faz a televisão da sua casa ligar. O que faz a televisão ligar e faz a lâmpada da sua casa acender é a energia elétrica que vem por cabos, por fios até a sua casa. Para a gente entender melhor esse assunto, nessa aula nós vamos estudar energia. Antes da gente começar a estudar energia, eu prometi para vocês da aula passada que nós ainda estávamos falando das transformações físicas e químicas. Eu disse para vocês que eu ia fazer novamente a experiência do ovo saltitante para que você pudesse comprovar junto comigo a transformação química que acontece quando o vinagre entra em contato com a casca do ovo. Você vai ver no vídeo que conforme o vinagre estava em contato com a casca do ovo, por mais de 3 dias, esse ovo aumentou de tamanho, a membrana que tem dentro do ovo ela ficou elástica e a casca do ovo ela se rompeu, ela se perdeu, porque o vinagre foi corroendo a casca do ovo. Você também lembra da experiência que durante essa transformação química foi liberado gás carbônico da reação entre o vinagre e a casca do ovo. Veja só como ficou então o ovo saltitante. Então, crianças, nossa experiência do ovo saltitante, nós temos aqui os nossos 2 ovos que a gente deixou no vinagre. Eu deixei por mais alguns dias, além dos 3 dias que estavam sendo recomendados na apostila. Na apostila dizia pra gente deixar 3 dias, eu deixei 5 dias. E aí o que é legal da gente perceber? Esse ovo aqui da minha direita é o que estava cru. E o da minha esquerda é o que eu coloquei no vinagre cozido. Reparem que esse da direita, olha que legal, a gema dele lá dentro. Ele tá bem transparente. Por quê? Porque o vinagre ele removeu a camada da casquinha, que é feita de cálcio. E por que que essa camada saiu, né? Por que que o ovo perdeu essa camada de cálcio? Porque a casquinha entrou em contato com o ácido que tem no vinagre. E aí, por que que a experiência chama ovo saltitante? Porque você, depois que ele tiver quase todo sem a casquinha, também quero que vocês percebam que algumas partes da casquinha ainda ficou, tá vendo? É normal se você quiser fazer na sua casa e também ficar. E você vai passando a mão, a casquinha vai soltando porque ainda ficou umas partezinhas sem soltar totalmente, tá? Aí se você soltar ele, ó, claro que você não pode jogar ele de grandes distâncias. Agora vamos para o ovo cozido, que estava cozido antes da gente colocar no vinagre. Então, está aí a nossa experiência do ovo saltitante. Você pode brincar com o seu ovo que pula na sua casa também. Claro, se você cozinhar ele, ele vai pular de distâncias maiores, ele vai ficar mais firme. E se você quiser deixar ele cru também para depois fazer aquela bagunça, não tem problema nenhum. Depois é só limpar. Então, está aí o nosso ovinho saltitante. Bom, então agora podemos começar a nossa aula sobre energia. Energia tem a ver com este brinquedo que existe nos parques de diversão. Você já foi em um parque de diversões? Este brinquedo é a montanha-russa. Para que a montanha-russa seja divertida, a montanha-russa precisa de energia elétrica. Essa energia elétrica ajuda os carrinhos da montanha-russa a subirem, porque quando os carrinhos estão subindo na montanha-russa, essa energia elétrica está sendo transformada em energia mecânica, que é um tipo de energia relacionado ao movimento. A mesma coisa acontece no seu corpo, por exemplo, quando você corre. Quando você está correndo, a energia que veio dos alimentos que você ingeriu se transforma em energia mecânica. Então, esse nome energia mecânica tem
a ver com o movimento dos objetos e também com outros movimentos que você vai aprender mais tarde. Então, o que move essa montanha-russa é a energia. Mas o que é energia, né? Então, a energia é um conceito muito difícil de explicar. O que você precisa saber sobre ela é que ela está em todo lugar e nós podemos perceber a energia conforme ela se transforma. Quando o professor diz que a energia está em todo lugar, é a mais pura verdade. O nosso corpo é feito de pequenas partezinhas que são os átomos, e dentro desses átomos está cheio de energia. Essa energia pode ser usada para movimentar o nosso corpo, para fazer a gente pensar, para ajudar nos processos que existem no nosso corpo, como a digestão, tá? E a energia também pode ser arrumada, organizada, para se transformar em energia elétrica. A energia elétrica nada mais é do que organizar um tipo de energia que mora dentro dos pedacinhos menores de cada objeto, de cada animal. E também do nosso corpo. Então, durante o brinquedo montanha-russa, a energia elétrica é transformada em energia mecânica para ajudar o carrinho a subir. Durante a brincadeira na montanha-russa também, é muito comum que as pessoas deem risada, outras gritam, ficam assustadas. Quando você grita ou dá risada, ou mesmo quando você está falando, também está acontecendo um processo de transformação de energia. A energia dos alimentos que o seu corpo armazenou é transformada em energia sonora, que é o tipo de energia relacionado a qualquer tipo de som. Pode ser a fala, pode ser a risada, pode ser um grito. Essa energia é chamada de energia sonora. Nós vamos ver agora outros tipos de transformações que existem no nosso cotidiano, onde as energias estão sendo transformadas e você nem percebe. Esse conteúdo também está explicado lá na página 174, 175 e 176 da apostila. Quando você está andando em um carro, o que faz esse carro ficar em movimento? Bom, você sabe que para que um veículo possa andar, ele precisa de combustível. Esse combustível pode ser etanol, pode ser gasolina. Existe atualmente também carros elétricos. Mas os carros que se movimentam por gasolina ou etanol, o que acontece? Quando esse combustível entra no motor do carro, ali no motor acontece uma combustão, uma reação, uma espécie de explosão entre o combustível e uma faísca que o carro produz. Essa faísca faz com que o combustível dentro do motor exploda, e essa explosão é o que possibilita o movimento do carro. Então, a partir da reação entre o combustível e uma faísca que tem dentro do motor do carro, acontece a energia química. Essa energia química é transformada em energia mecânica para que o carro possa se movimentar. Outro tipo de transformação de energia que também você consegue perceber na sua casa, principalmente nos dias de calor, é o movimento do ventilador. O ventilador recebe energia elétrica, essa energia elétrica faz com que as pás do ventilador movam-se. E esse movimento é a energia mecânica. Então, a energia elétrica é o que fez o movimento das pás de um ventilador. Eu tenho para você mais outros exemplos de transformação. O micro-ondas é um exemplo muito interessante de transformação de energia. Por quê? O micro-ondas também recebe a energia elétrica que vem dos fios, e lá dentro o micro-ondas transforma essa energia elétrica em uma outra energia que se chama energia eletromagnética. O que é essa energia eletromagnética? É uma energia em forma de ondas. São ondas pequenas, são micro-ondas invisíveis ao nosso olho. A gente não consegue enxergar usando o nosso olho. Essa energia eletromagnética que o micro-ondas produz
a partir da energia elétrica, ela entra dentro dos alimentos, essas micro-ondas entram dentro dos alimentos, e quando elas entram dentro dos alimentos, elas mexem com a menor parte de um alimento, que é o átomo, que eu expliquei para vocês quando a gente estava falando da energia dentro do nosso corpo. Todo tipo de objeto, alimento, animal tem esse átomo. E essa micro-onda, ela entra dentro do átomo e aquece, ela faz com que as menores partes desse alimento fiquem agitadas. E essa agitação é o que produz a energia térmica. O que é a energia térmica? Ela tem a ver com temperatura. Então a energia térmica, ela vai mudar a temperatura dos alimentos. Então se ele estava frio, ele vai ficar quente, porque essas micro-ondas entram dentro do alimento e modificam ele por dentro. Modificam a menor partezinha do alimento, que a gente chama de átomo. Outro tipo de transformação de energia que a gente conhece é também quando você liga a televisão. Quando você liga a televisão, a energia elétrica que chega pelo cabo, ela é transformada em outros 3 tipos de energia, que você pode perceber assistindo a televisão. Quando você assiste a televisão, a energia elétrica se transforma em energia sonora, porque você ouve sons. Ela também se transforma em energia térmica, porque quando você chega perto da televisão ou de outro aparelho eletrônico, ele sempre tem uma temperatura um pouco a mais, ele sempre está um pouco quentinho. Isso é porque a energia elétrica, ela sempre vai se transformar também em energia térmica, em energia que muda a temperatura do objeto. E a televisão também transforma energia elétrica em energia luminosa. Luminosa tem a ver com luz. E essa luz que sai da televisão é o que permite você ver as imagens que estão sendo projetadas ali para você. Falamos de alguns exemplos de transformações de energia. Agora vamos falar de tipos de energia. Tipos de energias que nós utilizamos no nosso cotidiano. Aqui no nosso país, o tipo de energia mais comum é a energia hidroelétrica. O que acontece? A partir do movimento das águas, a pressão que as águas fazem em uma hidroelétrica, esse movimento ajuda a produzir energia elétrica que chega nas nossas casas. É o movimento mecânico, é o movimento das águas que fazem com que seja movido uma espécie de ventilador dentro das hidroelétricas, e esse movimento gera a energia elétrica. Nós também temos no nosso país a energia solar, que é a energia que vem do sol. Quando a gente já aprendeu que o sol ele emite luz e calor, e essa luz e calor vem através dos raios solares. O que esses painéis fazem? Eles transformam a energia do sol, que vem através dos raios solares, em outros tipos de energia. Pode ser em energia elétrica, pode ser em energia térmica, quando você toma banho em um chuveiro aquecido por energia solar. Outro tipo de energia que também está presente aqui no nosso país é a energia eólica. A energia eólica ela é produzida a partir do movimento dessas pás. O que movimenta essas pás? Os ventos, principalmente os ventos do litoral do continente. Então, no litoral do nosso país é mais comum existir energia eólica, porque no litoral do continente a presença de correntes de ar são maiores, as correntes de ar são mais fortes no litoral. Então, essa corrente de ar movimenta a pá, esse movimento mecânico é transformado em energia elétrica que também vai para as casas das pessoas. Outro tipo de energia que também nós usamos aqui no nosso país é a energia nuclear. Energia nuclear tem a ver com o núcleo, com a menor parte de uma substância. Existem algumas substâncias que têm muita energia dentro delas, e
Essas substâncias que têm muita energia dentro delas são usadas na energia nuclear, elas são aquecidas, elas são muito agitadas, e essa agitação, esse movimento faz com que elas eliminem a energia que tem dentro delas, e essa energia que tem dentro delas depois se transforma em energia elétrica. Eu sei que parece um pouco confuso em estudar isso nesse momento, nessa idade, mas fique tranquilo. O que você mais precisa entender dessa aula, o que é mais importante de você saber dessa aula, é que tudo que a gente faz envolve energia e principalmente troca de energia. O seu corpo está cheio de energia que você pode utilizar ou armazenar. Quando você usa alguma coisa na sua casa, esse objeto também precisou de energia para se movimentar, para acender, tá? Então, a energia é uma coisa muito importante na nossa vida, que está em todo lugar, e pensar sobre os tipos de energia é muito interessante, porque você vai conseguir descobrir de onde vem uma energia que você está usando. Por exemplo, quando você vai usar o chuveiro elétrico, o que acontece no chuveiro elétrico? Ele transforma a eletricidade que vem do fio em energia térmica para aquecer a água que está passando ali pelo chuveiro. Espero que você tenha gostado de estudar esse assunto. Não fique preocupado com entender perfeitamente os conceitos que o professor apresentou nessa aula. É muito importante só que você perceba as transformações que acontecem de energia de um objeto, de um corpo, de um animal, de um ser humano para o outro. Tudo bem? Nós nos vemos na próxima aula de ciências, então. Até lá!